que ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O profeta Abacuque, queridos, ele entendeu que ele precisava de um avivamento. A nossa igreja, querido, do século 21, ela não precisa de um animador de plateia, não. Ela não precisa de um animamento, não. Ela precisa sim de um avivamento que vai mudar toda a história da humanidade. A igreja, queridos, precisa entender. Os discípulos, eles tinham que entender que ouvir falar é uma coisa. Jó, ele disse com as suas próprias palavras: antes eu ouvia de ouvir falar, mas os meus olhos viram o Senhor. A diferença é você ver, a diferença é você ter experiência. De você ouvir é uma coisa, de você ver é outra coisa. Os discípulos, eles viram Jesus curar, libertar, transformar, mas eles nunca tinham tido uma experiência com o sobrenatural de Deus. Eu não sei o que você tem buscado diante do Senhor, mas o que eu tenho buscado, queridos, é ter uma experiência sobrenatural de Deus. Eu quero andar no sobrenatural, queridos. Conhecer Deus, de ouvir falar, eu não quero. Experiência dos outros, queridos, é uma coisa pessoal, individual. Eu quero ter a minha experiência com Deus. Eu quero conhecer esse Deus de milagre. Eu quero saber aquilo que Deus fez no passado, Ele continuará fazendo no presente, Ele continuará fazendo no futuro. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Você conhecer Deus, de ouvir falar, é uma coisa. Você, querido, que tem adorado o Senhor, preste atenção aqui, não perca a sua atenção. Você que tem vindo à igreja do Senhor, que tem escutado o testemunho, você precisa ter a tua experiência com Cristo. Você que é jovem, você que é adolescente, até mesmo as crianças, queridos, vocês precisam ter uma experiência com Deus de Israel. O Senhor, Ele disse: olha, Pai, explica para os seus filhos a história do Deus de Israel. Queridos, não explique outra coisa para o seu filho a não ser a história do Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus, querido, Ele quer, queridos, se revelar a nós. Deus, Ele quer manifestar a sua glória. Era isso que Cristo queria fazer na vida dos discípulos. Os discípulos, eles tinham que passar por aquilo, queridos, e a vontade deles era de desistir, de retroceder. Eu quero te dizer, queridos, que você tem que entender que Cristo, Ele quer que você passe por isso. Viver uma vida com Cristo, queridos, é na base de muita luta. Mas a garantia, queridos, nós temos é a vitória. Nós temos a certeza da vitória, queridos. E o texto diz, querido, que quando eles estavam no meio do caminho, se levantou esse grande mar, se levantou essa tempestade. Mas o interessante é que Jesus, Ele estava na polpa do barco, dormindo. Olha aqui para mim, queridos. Jesus estava na polpa do barco, dormindo. O porquê Jesus estava na polpa do barco dormindo? A Bíblia diz, querido, que Ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus ainda não tinha sido crucificado. O nosso Senhor e Salvador ainda não tinha sido glorificado. Então, como homem, queridos, entenda que Ele estava dormindo porque Ele estava cansado da sua obra missionária. Cristo, querido, como homem, Ele teve sede, entenda isso. Mas como Deus, Ele disse assim: olha, quem tem sede, venha após mim, beba. Como homem, Ele teve fome. Mas como Deus, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem, queridos, Ele estava cansado. Mas Ele disse: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como homem, querido, Ele estava dormindo. Mas como nosso Deus, Ele disse: olha, não dormitará o guarda de Israel. Eu quero te dizer nesta noite, querido, que o teu Deus não está dormindo. O teu Deus, Ele está trabalhando. Você que está aqui adorando o Senhor, você que saiu da sua casa, você que abriu mão do seu conforto, não se preocupe, querido, com os seus afazeres. Não se preocupe, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está trabalhando no meio da tua casa. Deus está trabalhando no meio da tua família. Deus está trabalhando na tua saúde.
Deus, quando você está adorando, Ele está abrindo porta onde não há porta, Ele está entrando com a cura. Sabe por quê? Porque você está diante do Deus que trabalha, queridos. Jesus está dormindo no barco. De repente, queridos, os discípulos vão até o Senhor e acordam. Começaram a clamar, começaram a acudir a Jesus, dizendo: olha, nós estamos perecendo, nós vamos morrer, o Senhor está dormindo. A Bíblia diz, querido, que eles tiveram uma atitude, eles tiveram que clamar. Quando nós falamos de clamor, queridos, nós falamos de oração, nós falamos de pranto, nós falamos de súplica, nós falamos de intercessão. Queridos, a chave da minha vitória e da tua vitória é o clamor. Jeremias 33 diz: clama a mim que eu responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Queridos, quando você começa a clamar a Deus, queridos, Deus, Ele se levanta do seu trono. Foi isso que Jesus Cristo fez. Quando Ele ouviu o clamor dos discípulos, Ele não permaneceu deitado na pomba do barco. Ele levantou e se colocou de pé e deu uma ordem: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A Bíblia diz, querido, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia continua dizendo que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A Bíblia continua dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não existem mais, daquilo que se espera. Isso é fé, queridos. Fé, queridos, não tem diferença da minha e da tua fé, entenda isso. Cristo não deu uma fé maior para mim e não deu uma fé menor para você. Cristo não deu uma fé maior para o pastor e menor para você, ou vice-versa. A fé é do mesmo tamanho. Cristo, Ele disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e dizer para aquele monte: lança-te daqui para ali, se cumprirá. A diferença, queridos, é como eu vou exercer a minha fé. O negócio não é que eu não tenho fé, o negócio é como eu vou exercer a minha fé. Você tem fé, queridos, e o Senhor levanta, repreende aqueles homens, dizendo: vocês são homens tímidos. Falando de timidez, o Cristo disse: olha, que não herdarão o reino de Deus. Os tímidos não herdarão o reino do Senhor. Então o Senhor te deu ousadia, queridos, a autoridade na tua vida